Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro das quintas-feiras, onde a gente pode trazer um pouco de estudo, um pouco de conhecimento, fortalecendo assim a nossa fé. Meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos espírita Amor e Paz de Atibaia. E estamos aqui para trazer o conhecimento do primeiro básico, como nós fazemos todas as quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, para que a gente possa levar a doutrina o mais longe possível. Passando os recados, nós estamos lembrando que a nossa casa tem atendimento amanhã público, às 8 horas da noite, onde nós vamos ter o Evangelho, os tratamentos coletivos. Sábado também nós vamos ter atendimento às 15 horas, com o Evangelho também e com os tratamentos coletivos, onde nós podemos já matar um pouquinho das saudades e sentir as vibrações gostosas da nossa casa espírita e dos nossos trabalhadores. Boa noite, Patrícia, gostoso ver você. Boa noite, minha neneca querida. Então nós vamos colocando que também a nossa casa está à disposição para pegarmos livros, emprestarmos livros, para fazermos doação e também para poder, quem quiser participar, ser sócio, colaborador, nós também temos as nossas necessidades materiais. Mas a gente fica muito feliz de já pelo menos 2 dias na semana a gente poder fazer o atendimento presencial, tá bom? Boa noite, Vera, boa noite, Sara, tudo jóia? A aula de hoje é bem interessante, é uma aula onde a gente tem muita pergunta e é uma aula de muita curiosidade. Nós vamos falar de sono e sonhos. Olha como que é aquela coisa, o sono, que é tão necessário, e os sonhos, que a gente sempre tenta adivinhar aí o que está acontecendo mediante os sonhos que a gente tem, tá bom? Vamos fazendo a nossa preparação? Então, deixando o nosso coração sereno, harmonizando o nosso corpo e nosso espírito, elevando o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre Maior, que nós possamos alcançar a Tua luz de bondade, de amor e também poder facilitar o nosso aprendizado, fortalecendo assim toda a nossa existência. Que a equipe de Razim nos abençoe e nos traga a oportunidade de desfrutarmos dos conhecimentos espirituais. Graças a Deus. Oi, Ana. Tudo bom? Bem-vindos. Saudades de todos vocês. Bom, gente, a gente já está quase no fim desse livrinho, né? Depois a gente vai fazer a proposta do livro de estudos, porque a gente já está acabando aqui. Boa noite. Kai, tudo bem? Gente, aqui nós estamos colocando, né? Manifestações da alma, sono e sonhos. O sono é uma das coisas importantes não só para o nosso corpo físico. Nós sabemos que durante 24 horas do nosso dia, o corpo pede para que a gente descanse. Chega uma hora, né, do dia que a gente para, a gente precisa descansar. E isso faz parte da nossa composição física. O sono, ele faz uma série de benefícios ao nosso corpo, seja ele no sentido hormonal, a recuperação das células, o descanso realmente, os rins filtram bem melhor quando nós estamos dormindo. Então, ele é uma posição de muita importância. Mas para que essa posição do sono ela possa ser realmente produtiva, nós precisamos ter um sono reparador. E esse sono reparador que muitas vezes a gente não consegue ter. Boa noite, Magali, tudo bom? Porque a gente deitar
e ficar picando, né? Vira para lá, dá uma cochiladinha, vira para cá, dá outra cochiladinha. Isso não faz a recuperação que nós precisamos. Muitas pessoas têm o hábito de dormir no sofá, né? Vai lá assistindo seu filme, sua novela, seja seu seriado, que for, e vai escorregando, 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 quando vê, tá dormindo. Só que para o corpo e para o espírito, esse sono não é bom. Ele não tem o produto que ele precisava. Por 2 motivos. Primeiro, que o picar a gente nem consegue relaxar. Segundo, que o espírito não consegue se desprender do corpo, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. O nosso cérebro, ele fica recebendo informação o tempo inteiro. Então, ele continua ativo 24 horas. Tem gente que dorme com o fone de ouvido, música do lado. Tem gente que aprende inglês de madrugada. Isso tudo são técnicas que se faz, parece que a gente está querendo ganhar mais tempo, né? Nem quando é hora de dormir, a gente realmente resolve dormir. Boa noite, Cida. Boa noite, Orlando. Bom ver vocês. Quando nós pensarmos em dormir, a gente precisa fazer todo um processo de dormir, seja ela o jeito que for. Vocês sabem que eu troco o dia pela noite, né? Então eu deito 4h30 e acordo 11h30. Se nós temos um ritmo certo de dormir, que a gente faça isso sempre no mesmo horário. Comece já, quando for próximo a deitar, e diminuindo a luz, e diminuindo as nossas atividades. Isso tudo nós sabemos, mas tem uma coisa que a gente não consegue fazer. Até diminuir a luz, apagar tudo, a gente apaga, sentar ali, ficar mais quietinho, a gente fica, tomar um banho para relaxar, para o corpo poder descansar, a gente faz. Só tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade: desligar das nossas funções do dia e principalmente do que nós vamos fazer amanhã. Essas são as maiores causas de insônia. Os médicos já falam sobre isso e tudo mais. Nós deitamos com as preocupações do dia, né, que não demos conta. A gente nunca consegue dar conta, eu não sei vocês, né? Eu não consigo dar conta do meu dia, sempre fica alguma coisa para amanhã. E ainda a gente soma com as de amanhã, como se a gente pudesse ter esse domínio. Muitas vezes, parece assim uma coisa trágica o que eu vou falar, mas a gente fica tão preocupado de madrugada: amanhã tem que fazer assim, amanhã tem que resolver tal coisa, amanhã tem que falar não sei o que, amanhã tem que... E às vezes não tem amanhã, né? Quem sabe qual vai ser o nosso dia? Quem sabe se vai ser o nosso último dia aqui? E a gente fica gastando energias com as preocupações. E aí os antigos diziam que para os problemas, basta para o nosso dia, né? Já basta um dia para os seus problemas. Nós precisamos começar a entender: o que eu fiz hoje, eu fiz. O que eu não fiz hoje é para amanhã. Não é fácil, não. Eu consigo fazer isso? Eu tento. Uma forma que eu achei muito interessante para mim foi ter uma agenda. Então, eu coloco ali tudo que eu tenho que fazer, deixo ali sossegadinho, eu sei que amanhã eu vou lembrar. E aí eu tento me desligar o máximo possível, trabalhando a respiração, o relaxamento, e vou deitar. Não deixando luz acesa, né? Tem aquela posição da luz, que nós precisamos ter realmente uma coisa bem escurinha para poder ter essa sensação de reparo físico, para nós termos o sono tranquilo. Nessa posição, as preocupações, elas nos agitam. E nós, como espíritos, precisamos sair do nosso corpo. A gente precisa sair, é fundamental.
Tem vários estudos espíritas que dizem assim: a reencarnação para nós é dolorosa, porque a gente vem para o mundo onde a gente sabe que vai passar pelos nossos testes. Nós deixamos no mundo espiritual todo o nosso trabalho que já estava em andamento, deixamos nossos companheiros de jornada no mundo espiritual, nossos mentores e tudo mais, e reencarnamos. Mas a única certeza e alegria e que nos reforça a fazer esse reencarne é saber que todas as noites ou todo o período que a gente vai dormir, a gente retoma ao mundo espiritual. E retomando ao mundo espiritual, nós recarregamos as nossas energias espirituais. O corpo está lá, recarregando, descansando, repousando, para poder voltar à atividade. E o espírito vai para o plano espiritual, ter contato com os que deixou, se fortalecer em estudos, fortalecer os propósitos reencarnatórios. Então, nós aceitamos com mais facilidade o reencarne, porque sabemos que todas as noites, ou quando dormimos, voltamos à pátria espiritual. É como se nós fizéssemos uma viagem diária à pátria espiritual que deixamos com tanto saudades do que a gente tem. Por isso é importante que o espírito tenha esse momento de desligamento. O espírito, na realidade, ele não precisa dormir. Ele não tem células para refazer. Ele não tem enfermidades. Ele não precisa ter descanso. Quem precisa ter o descanso é o corpo físico, não é o espírito. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Dá um beijo na Alice. Nesse ponto, gente, o que a gente precisa entender? O meu espírito, ele é livre. Agora pensa assim, eu deito, me acomodo, deito. Aí eu puxo a coberta, não tá bom. Viro para o outro lado, não tá bom. Aí eu lembro que eu precisava deixar um bilhete para não sei quem. Aí eu dou uma levantada e vou lá ver se o papel que eu tenho que entregar amanhã tá lá. Deito de novo. Aí eu viro de novo. O meu espírito, ele fica liga, desliga. Quando ele começa a querer soltar, eu puxo ele para cá. Começa a querer soltar, eu puxo ele para cá. Porque quando a gente começa a fazer aquela pré-sono, que a gente começa a fazer aquela respiração gostosa, e a gente vai se preparando para dormir, vai amolecendo, o nosso espírito ele vai fazendo que nem uma nata em cima do nosso corpo, que chama o transe, quando a gente começa a entrar no transe do sono. Então vai fazendo aquela desligada, e aí ele vai para onde ele tiver que ir, ligado no nosso cordão fluídico que nos leva a grandes distâncias. Estamos ligados nesse corpo que está deitado, repousando, mas o espírito é livre. Ele vai para onde ele quiser. Ele vai estudar, ele vai viajar, ele vai para a colônia, ele vai encontrar pessoas que ele gostava, ele vai para onde ele quiser. Só que se nós ficamos nesse dorme, não dorme, dorme, não dorme, dorme, não dorme, o espírito não sai nem do nosso lado. Não consegue sair do quarto. Não consegue sair do lado da nossa cama. Porque à medida de que ele está se desprendendo, nós levantamos, ele volta. Para levantar, nós precisamos estar encaixadinho no nosso espírito de novo. E normalmente nesse encaixa e desencaixa, a gente acorda atordoado, a gente levanta meio assim, tropeçando nas coisas, porque nem o corpo descansou e nem o espírito se refez. Por isso é tão importante, não só para a medicina, como também para o lado espiritual, o nosso sono. Seja ele 6 horas, 8 horas, 4 horas, cada um sabe do quanto precisa dormir, mas desde que ele seja uma coisa forte, uma coisa profunda, uma energia reparadora. Eu me sinto bem para descansar depois. E nós sabemos, os antigos diziam, né, que para os nossos problemas o melhor era a consulta, era uma boa noite de sono, né?
Vai deitar que amanhã você tem a resposta para as coisas que você quer. Por que que eles sabiamente falavam isso? Porque quando nós dormimos e vamos para o plano espiritual, nós ganhamos a orientação de muitas coisas que nós estamos vivenciando e não estamos encontrando respostas. Acordamos sem lembrar, evidentemente que a gente acorda sem lembrar, mas a gente acorda com uma noção de que tinha uma saída para aquele problema. A gente acorda mais fortalecido. A importância do sono, ela é vital e nós precisamos nos preparar para dormir. Fazer a nossa prece, entregar os nossos problemas para o Pai Criador, que Ele nos oriente e desligar de tudo que está acontecendo. Desligar todos os aparelhos que estão fazendo ruídos e barulhos para que a gente possa realmente refazer corpo e espírito. Essa parte do sono, as pessoas não dão tanta importância nessa qualidade. Mas hoje, a partir do que nós estamos estudando e ouvindo, nós precisamos entender, avaliar como que eu estou acordando. Eu estou acordando que nem aquele arrozinho de terceira lá, todo craquelado. Então, eu estou prejudicando tanto a minha saúde física como a minha saúde espiritual, tá? E estou perdendo a oportunidade de visitar o plano espiritual, onde eu me refaço com tanta alegria, tá? Em questão do sono, gente, alguém tem alguma posição, alguma coisa que quisesse colocar? Todo mundo está dormindo muito bem? Hein? Todo mundo dorme profundamente, tem o sono reparador, não dói as costas nem nada? Então vamos para frente. Agora em questão do sonho. Muita gente diz assim, Ângela, eu não sonho. E eu vou falar, todos nós sonhamos. Porque todos nós temos uma vivência espiritual enquanto dormimos. Mesmo que essa vivência espiritual seja como no primeiro ponto, que a gente não deixa nem o espírito sair do quarto, existe uma movimentação espiritual em volta de nós, existe amigos espirituais que visitam, adversários espirituais que podem estar nos envolvendo. Então nós temos uma vivência. Um simples cochilo nosso, nós podemos ir até o Japão e voltar. Então, todos nós temos uma vivência espiritual. Nesse ponto, essa vivência espiritual, ela tem vários lados. Ângela, eu sonhei que eu estava em cima da árvore e eu desci correndo, mas ficou uma perna minha lá em cima. Um sonho estranho e a perna que ficou lá em cima, quando eu olhei, não era minha. O que é isso? Tem uns que vão dizer, né, Neia? Vou jogar no macaco, né? Mas não é bem assim. Deixa eu ver só o que a Magali está perguntando. Peraí. Olha que legal. A Magali diz que dorme super bem e uns tempos para cá ela está até lembrando dos sonhos. Que bom, Magali. Ter esse sono profundo é uma bênção. A Cida está perguntando, quando se tomam remédios para dormir, o espírito também sai para as colônias? Então, antes de entrar no sono, eu gosto das perguntas por causa disso. Gente, eu tomar um remédio para dormir não significa que o meu sono é reparador. Muitas vezes nós tomamos o remédio para dormir e a gente fica dopado, né? Dopado. A gente afeta o sistema nervoso central. E por mais que a gente não saiba, quem dorme com a gente sabe que a gente se agita. Porque a gente não está tendo aquele sono gostoso, a gente está dopado. Vai para o mundo espiritual? Vai. Mas há aquele comprometimento
dessa tranquilidade, desse sono gostoso, aonde nós vamos fazendo aquele desprendimento preparado através de uma prece, de um relaxamento. Não é aquela coisa assim que, pum, apaga a gente, entendeu? Então, vamos ter essa visita no plano espiritual, mas seria melhor que a gente tivesse um sono normal, equilibrado, tranquilinho, tá bom? Deixa eu ver o que a Patrícia está perguntando. Quando a gente dorme à noite, deixa eu ver que eu não estou entendendo a pergunta, espera um pouquinho. Quando a gente dorme à noite e vem de levantar descansando, levanta cansado. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, Patrícia. Quando a gente dorme bem e acorda cansado, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Boa noite, Diná, boa noite, Neuza. Nesse sentido de dormir com os remédios, eu não estou dizendo para vocês, se precisa, não tome o remédio. Não estou dizendo para vocês isso. Mas vamos tentar fazer um relaxamento, deixando as preocupações para o dia seguinte. O que é isso? Mas Ângela, eu não consigo me desligar das coisas. Então vamos fortalecer a fé. O que tiver que acontecer vai acontecer, nós não podemos segurar um monte de coisa. E às vezes o que a gente acha que vai acontecer, acontece totalmente diferente. Uma vez eu tinha um problema muito sério para resolver e eu estava apreensiva demais. Eu tinha que ter um encontro não muito agradável para resolver problemas. E eu dormi pensando o que eu ia falar. Se eu chegar lá, ela falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou propor assim e vou fazer assado, não sei o que. Eu não sei nem se a gente vai conseguir entrar nesse entendimento e dormi embolada. No dia seguinte, a pessoa me ligou falando assim, olha, eu pensei bem, eu acho que aquele jeito que você falou, tá bem, a gente não precisa nem se encontrar, eu aceito tudo como você colocou. Então, vamos confiar em Deus, né? Vamos confiar, Ele sabe do que pode ser feito por nós. Agora, se nós estivermos mais fortalecidos, mais descansados, deixando o nosso raciocínio com mais preparo, porque quando dorme o raciocínio para, aquela coisa gostosa de refazimento, o espírito pode atuar melhor. Com o nosso sistema nervoso central estando livre, que nem eu estou falando do medicamento, nós afetamos o nosso sistema nervoso central, acordamos atordoada, tem remédio que deixa a gente meio abobado o dia inteiro. Eu sei porque já experimentei vários, porque as pessoas tentam fazer com que eu mude meu horário de dormir de todas as formas, mas ainda não conseguimos. Então, tem remédio que deixa a gente meio leso o dia inteiro. Como que o meu espírito pode atuar no meu corpo, se ele atua pelo meu sistema nervoso central, se eu estou com ele comprometido? Tá bom? Não, volto a dizer, gente, quem precisa tomar, tome. Mas vamos tentar fazer com que esse fato reverta, para que a gente possa ter esse reparo mais agradável. Quando você diz que a gente dorme a noite inteira e acorda muito cansado, tem um lado também, gente. Depende do encontro que a gente tem, depende de onde a gente vai. Então, eu vou falar um pouquinho disso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, tenho uma dúvida. Tenho bipolaridade. Poderia falar sobre isso no espiritismo? A gente volta a falar isso com mais calma, tá bom? Outra, Neuza, eu durmo bem, mas só consigo com música. E quando sonho, são sonhos estranhos e quase sempre iguais. Então também é aquela posição da onde a gente está parado, onde nós estamos fixados. É isso que eu estava falando agora há pouco. Desses sonhos sem pé, sem cabeça, esses sonhos onde misturam as coisas sem lógica, na realidade, eles não são sonhos, eles são reais. Eles são perturbações do nosso dia,
da nossa preocupação. Se a gente olhar nesses sonhos mais conturbados e repetitivos, nós vamos olhar que tem sempre um ponto emocional preso nesse sonho, preso nesse detalhe, ou seja, um medo, ou seja, uma coisa física, ou seja, uma notícia. Nós estamos presos naquele ponto e ele é repetitivo. Vamos para o mundo espiritual, mas vamos com a preocupação. Não temos um sonho real, nós temos vivências picadas das nossas preocupações. E ela não dá um sono reparador, ele não descansa, porque é como se nós estivéssemos pegando todas as nossas frustrações, todas as nossas preocupações, todas as coisas que a gente tem que resolver ou aceitar e quisesse montar um único quebra-cabeça. Não teria um quebra-cabeça do meu medo, não. A gente junta todas as peças no mesmo tabuleiro e a gente tenta montar. E se conseguir montar, vai dar uma coisa bizarra, né? E dando uma coisa bizarra, a gente ficou tentando montar aquilo, houve um desgaste e houve uma situação onde a gente não se sente assim, refeito. Nós não nos acordamos refeitos, tá bom? Não sei se deu para mim explicar, porque tem o sonho real e o sonho das preocupações, que é o mais comum, né, do nosso dia a dia. Às vezes a gente lembra desse sonho que não é real, que é todo desmontado, e a gente ainda lembra ele em pedaços, todo fracionado, fica mais difícil de entender. Outros dizem assim, eu sonhei com dente, isso é morte, eu sonhei com criança nascendo, isso é felicidade. Gente, nós associamos as coisas, nós trazemos coisas do nosso passado, de conceitos, de crenças, que nós associamos. Nós olhamos uma pessoa triste, assim, a fisionomia fechada, a gente já diz que ela está triste. A gente vê uma pessoa extremamente sorridente, a gente diz que essa pessoa é feliz. Isso é verdade? Não é verdade, tá? Então, a gente precisa dar a conotação certa das coisas e nesses nossos preocupações também. Agora, o sonho real, ele tem aquela certeza, ele tem cores definidas, ele tem sequência natural. Às vezes a gente vai lá no nosso passado e a gente sonha que a gente estava com uma pessoa que a gente conhece, a gente olha, a pessoa tem rosto diferente, roupa diferente, mas a gente sabe que é aquela pessoa que a gente conhece. Então eu sonhei com o meu irmão já é desencarnado, eu sonhei com o meu irmão, nós estávamos numa fazenda, ele era uma pessoa assim, 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 mas não parecia ser ele, mas eu sabia que era ele. Quando tem sequência, você fala, a roupagem, eu senti como aquilo tivesse acontecendo, nós não estamos tendo um sonho, nós estamos tendo uma vivência espiritual. Nós somos levados ao mundo espiritual e nós temos aquela vivência, nós temos aquela experiência, nós temos aquele encontro com os nossos entes queridos ou com amigos espirituais. Tem gente que sonha com o seu próprio mentor, descreve o mentor. Toda vez que nós tivermos o sonho lógico, ele é uma vivência espiritual. Eu encontrei com o meu esposo e nós nos abraçamos, foi muito lindo, uma emoção gostosa, esse sonho, e eu fiquei tão brava que eu acordei, esse sonho, eu preciso sonhar de novo. Então, você não sonhou, não foi assim um sonho, porque o sonho é a gente tem a noção que o sonho é uma ilusão. Eu sonho em ter isso, eu sonho em ser assim. É um objetivo, uma ilusão, uma coisa vaga. Nesse ponto,
o sonho, ele está relacionado com vivência. Você viveu aquilo, você sentiu aquilo, aquilo era real. Muitas e muitas vezes, como eu disse no começo, tem gente que diz que não sonha, não seria produtivo eu ter esse encontro e lembrar. Por quê? Porque se eu perdi uma pessoa muito amada, né? O meu exemplo, o meu irmão, meus pais que eu perdi, e eu tivesse lucidez desse encontro, eu ia querer dormir mais cedo para ir para lá, para o plano espiritual, para encontrar com eles. Só que o meu mundo agora é aqui, né? Eu tenho segundos que eu posso estar no mundo espiritual e ter uma vivência espiritual, e ter esse encontro gostoso, e ter esse refazimento gostoso. Porque o sonho, ele é rápido. Ele não é assim, eu sonhei 8 horas com aquilo. Não. A gente sonha 1, 2, 3, 4 coisas. Igual quando nós estamos acordados. Não fazemos 2, 3, 4, 5 coisas? Nós também, no mundo espiritual, também temos essa situação. Quantas vezes, num simples cochilo, num sofá, você sonha profundamente, você vai, aquele sonho gostoso, você sonha, parece que você vai até pegar aquela pessoa ou aquela coisa, de tão real que é. Então, ele durou quanto? 8 horas? Não, foi aquele período, aquele encontro. Porque o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso tempo aqui. E a gente tem esses encontros, que é o que eu falei no começo, que é o consolo que nós temos de voltar a reencarnar. Vamos para o mundo espiritual e nós dormindo encontramos os nossos entes queridos. Mas para isso, gente, nós precisamos ter o preparo do nosso dormir. Fazer as etapas bonitinhas para que a gente possa ter esse desprendimento total do nosso corpo físico e do corpo espiritual. Deixando sempre a lembrança de que o nosso espírito está sempre ligado ao nosso corpo. Qualquer emergência, qualquer perigo, ele retoma o nosso corpo rapidamente, tá? Por isso, muitas vezes a gente acorda, parece que a gente está caindo da cama. É o encaixe do mundo, do espírito de volta no corpo material. E ele tem que abotoar todos os centros de força, como a gente já falou, né? Nós temos o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico. Ele vai se abotoando e se encaixa em nós. Muitas vezes, quando a gente volta rapidamente por um susto ou por uma necessidade qualquer, um despertador, daqui a pouco eu vou falar isso, nós mal encaixamos e ficamos às vezes o dia inteiro desencaixados. Não é bom para o espírito acordarmos com aquele aquele despertador horroroso, porque realmente nós estamos nesse desligar e volta rapidamente. Não se deve acordar ninguém socando, puxando as cobertas, pelo mesmo motivo, porque nós estamos no mundo espiritual. E aí nós precisamos ter um acordar tranquilo para fazer esse aconchego, esse abotoamento e termos equilíbrio no nosso dia a dia para todas as nossas tarefas do dia, tá? Mas nessa condição do sonho, nós precisamos ver o preparo, a primeira fase, né? Aquele relaxamento, aquela coisa gostosinha. Às vezes, se quiser ler um livro, uma prece, vai fazendo e já vai respirando e já vai se visualizando. Tem pessoas que visualizam o céu, fica como se estivesse vendo as estrelas. Cada um de nós vai encontrar uma forma de fazer isso. Mas ela é importante para que haja esse desligamento, junto com a nossa confiança e entregar os nossos problemas para amanhã. E lembrar, quando for importante, necessário, nós vamos lembrar do que nós estamos precisando, ser orientados no mundo espiritual. Nós vamos lembrar da situação que nós vivemos lá. E aí, o que a gente precisa entender? Que não é assim sobrenatural, é normal. Todos nós passamos por isso.
Ah, eu tive uma experiência fantástica no mundo espiritual. Não, todos nós temos. Você só lembrou essa experiência hoje, mas já teve várias, porque nós retornamos, a não ser que a gente fique acordado 24 horas no nosso dia, tá? Tem situações onde a gente ouve palestras, a gente assiste aulas no mundo espiritual. E quando a gente depois escuta em algum lugar, a gente fala, poxa, eu já estudei isso aí, mas eu não me lembro onde eu estudei. Estudei no mundo espiritual. Tem, às vezes, nós podemos até ser instrumentos do plano espiritual dormindo para as grandes tragédias. O plano espiritual nos leva, em espírito, ligado no corpo físico, nós temos a energia animalizada. Nós vamos fazer socorro a pessoas encarnadas que precisam do nosso magnetismo. E a gente sonha que a gente estava num lugar muito grande, que tinha muita gente e que a gente ajudava, e a gente acorda com essa lembrança. Agora, muito importante, até respondendo um pouco das perguntas. Quando eu vou para o mundo espiritual de uma forma positiva, eu me desligo e vou ter uma vivência espiritual, e eu vou, através dos mentores amigos, eu vou estudar, eu vou ter um encontro familiar, eu vou ajudar nas colônias ou então na crosta mesmo, eu volto, mesmo que eu tenha trabalhado a noite inteira no mundo espiritual, eu volto e não me sinto cansada. Eu volto inteira, porque é dando que se recebe. A partir da hora que eu vou em auxílio do meu próximo, o plano espiritual me refaz todas as energias para que eu possa ter um encaixe tranquilo e ter um dia normal. Eu não posso ajudar no plano espiritual e me arrastar o dia inteiro, tá? Agora, quando nós vamos para lugares onde nós despendemos energia, nós acordamos cansados e não tem o refazimento. Eu brinco muito que na vigília, nós nos vigiamos em todos os sentidos sociais. Nós não fazemos isso porque não pode, nós não vamos ali porque não é legal, nós não falamos isso porque não vai ficar correto. Só que no mundo espiritual, nós somos livres. Nós vamos e somos atraídos para onde temos vontade. E muitas vezes nós vamos para lugares no mundo espiritual aonde, em vez de a gente se refazer, a gente se desgasta, porque nós vamos para as nossas afinidades. E aí, quando nós nos desgastamos, nós voltamos cansados, porque realmente era para ir para o mundo espiritual para refazer, não para nos desgastarmos. Mas o nosso livre-arbítrio deixa que a gente vá para onde quiser, entendeu? Uma situação que a gente precisa também sempre lembrar é a posição das nossas escolhas. Nós não podemos assim falar, olha, hoje eu quero ficar tal coisa, porque na vigília a gente tem uma escolha. Saímos, a vontade do espírito vai para outro lugar. Eu brinco com os meus trabalhadores lá da casa espírita, né, com nossos trabalhadores, quando eles falam assim, ai, trabalhei a noite inteira no plano espiritual, acordei mortinha. Aí eu brinco para eles, vocês não trabalharam no mundo espiritual, vocês foram para Gandaia e acordaram mortinhos, porque deixaram todas as energias por lá. Outra situação que a gente acorda realmente desgastado é quando nós temos encontros espirituais com os nossos adversários. A aula que vem eu vou falar sobre isso, que são os encontros com os nossos adversários no mundo espiritual. Quando nós, só dando uma pincelada, quando nós estamos aqui e nós encontramos alguém que nós não gostamos ou que temos dificuldade de convivência, a gente tem a oportunidade de não atender o telefone, de não atender a porta, de não receber aquela pessoa, evitando assim um confronto. No mundo espiritual é diferente. Nós, às vezes, somos até atraídos para ter aquela situação com aquela pessoa. E muitas vezes é uma situação extremamente desagradável. E isso também é uma das formas de a gente acordar fugindo do nosso sono, do nosso sonho, e acordamos às vezes até transpirando. E a gente diz, nossa, eu tive um pesadelo horrível.
E quando a gente tem o pesadelo, a gente precisa prestar atenção. Como era esse pesadelo? Como que isso aconteceu? O que tinha o teor dele? Procurar nessa parte do pesadelo as peças que eu disse da minha preocupação do dia a dia. Tem alguma peça? Não, não tem. Então foi uma vivência com algum adversário nosso do plano espiritual, aonde nós não nos sentimos bem e nós acordamos desse jeito assim rápido, reencaixando no nosso corpo, fugindo de uma situação desagradável. Se nós encontrarmos nesse pesadelo peças que se encaixam nas preocupações que eu tinha, então foi na realidade um sonho não real, foi um sonho do meu dia a dia, onde eu criei esse monstro que me tirou o sossego da noite que eu tive. É muito difícil a gente analisar assim, porque a gente se assusta, né? E depois a gente ou volta a dormir, ou a gente já não consegue dormir, e a gente já toca o dia, já tem que fazer as outras coisas e não se apercebe. E às vezes a noite seguinte a gente sonha de novo, a gente tem aquilo de novo, porque são coisas mal resolvidas, ou no nosso dia, ou no mundo espiritual. E tem casos até que a gente sonha, né? Acorda assustado, vai no banheiro, volta e, por incrível que pareça, a gente continua vivenciando aquela situação. Por isso a gente precisa prestar atenção nesse tabuleiro que eu falo para vocês. E quanto mais preocupações a gente acumula na nossa vida, coisas mal resolvidas, coisas que a gente não aceita, tristezas, situações que a gente tem pendente, mais preocupações eu vou ter. E menos sono tranquilo eu vou ter e menos sonho reparador eu vou ter. Porque eu dificulto até a minha ida para o plano espiritual para mundos superiores. Porque nós nos prendemos às coisas que estão nos preocupando e aonde que atrapalha toda a nossa situação. Ter a mente mais sossegada, coisas menos para resolver, pendências, é muito bom que a gente resolva logo, porque se nós lembrarmos que quando desencarnamos nós vamos definitivamente para o mundo espiritual e nós levarmos todas essas coisas pendentes e preocupações, nós vamos descansar? Mesmo não precisando dormir, nós vamos estar em paz, nós vamos conseguir deixar que o plano espiritual nos ajude? Vai ter mais dificuldade, tá? E tem uma passagem do livro, eu acho que são os mensageiros ou os missionários, não me lembro bem, que tem um vale que chama Os que Dormem, né? Eu falei que o espírito não precisa dormir, mas muitas vezes pela nossa ligação ainda muito intensa com o que nós vivemos no mundo material, nós vamos precisar do sono reparador. Esse sono reparador vem depois do nosso desencarne, se nós tivermos o merecimento de sermos adormecidos, até que se haja o refazimento do nosso espírito. E também tem os que dormem, deixa eu ver só que tem pergunta aqui, né? Os que dormem, que são espíritos que fogem das próprias consequências do que fizeram. Eles não aceitam assumir de frente o que foi toda a existência deles e eles então se entorpecem, aonde eles dormem. Eles ficam em vales no plano espiritual, dormindo mesmo e tendo nesse dormir pesadelos horrorosos. O livro relata que eles se viram, se debatem, como nós na cama quando estamos com as nossas preocupações. O plano espiritual vem, faz prece de tempo em tempo, hora em hora ali, vibrando para que eles despertem. Não pode acordá-los, porque eles estão por livre e espontânea vontade se entorpecendo para não assumir a realidade que estão vivendo. E aí o plano espiritual vai projetando luz para que eles possam sair desse grande pesadelo que eles mesmos colocaram para eles. Não é muito diferente do que nós fazemos aqui, não é, gente? Às vezes a gente foge para a cama para não assumir as nossas coisas. Então,
é o mesmo espírito, né? Então a gente precisa balancear bem a nossa paz interior. Deixa eu ver o que está perguntando. Eu posso encontrar o espírito de alguém encarnado no plano espiritual enquanto dormimos? Pode. Uma boa pergunta, excelente pergunta, Patrícia. Nós não encontramos só os desencarnados. Nós encontramos também os encarnados, por afinidade. Nós nos atraímos. É muito comum nós lá na Casa Espírita, os trabalhadores, chegar e quando falar, sonhei com você. Ah, tá brincando, porque eu também sonhei com você. Olha, eu acho que a gente estava em tal lugar, a gente se encontra. Por quê? Como eu durmo e me desprendo, o espírito vai para o plano espiritual, você também se desprende, o outro também se desprende. E nós podemos nos encontrar. É a mesma coisa que a gente ir até a cidade, né? Estamos lá no centro da cidade, olhando vitrine, comprando coisas, sei lá eu, e de repente, oi, tudo bem e tal. Não é diferente. Nós podemos sim encontrar encarnado e no mundo espiritual. Podemos fazer essa visita. E também podemos, assim, resolver coisas. Tem a terapia noturna, gente. Eu já ensinei para várias pessoas. Às vezes a gente tem um filho que a gente tem dificuldade com ele por algum processo até de vidas passadas. Aquela situação que não é porque é filho que a gente não tem dificuldade de relacionamento. Um esposo, uma irmã, nós temos essa dificuldade. Durante o dia, na vigília, a gente tenta conversar com essa pessoa e não consegue. Ela não aceita, ela retruca, ela briga, ela não acredita no que a gente está falando, inverte o que a gente está falando. Calma, vamos fazer a terapia noturna, que também ajuda muito. Essa terapia noturna, a gente espera essa pessoa entrar na primeira fase do sono, que é aquele transe que eu estou falando. Ela está soltando do corpo. Então, em 20 minutos mais ou menos, o espírito ainda está ali pelo corpo, ainda está pelo quarto, né? Os 20 primeiros minutos daquele sono que a pessoa tem. Ali em voz alta, não alta que acorde a pessoa e nem baixo que ela não escute. Nós podemos fazer uma prece e abrir o nosso coração. Nós encarnados, né, na vigília, falamos com o encarnado que está dormindo. E ele, por estar desligado do corpo, ele tem condição de nos ouvir e de nos entender, com olhos mais abertos, porque ele não está preso nas pequenezas da matéria. Ele tem a visão da necessidade espiritual que ele está vivenciando. Ele tem a noção de que por que ele está reencarnado comigo. E ali a gente abrindo o nosso coração, rogando, pedindo que a gente possa se entender, que a gente tenha uma proposta melhor, que a gente pode se amar. Se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Se você me fez, está tudo certo. Mas de coração mesmo, porque ele vai ver o nosso espírito. Nós não vemos ele, nós vamos ver aquele corpinho dormindo. Mas ele em espírito está nos vendo. E nós podemos fazer grandes reconciliações. Outra situação, gente, é assim, nós temos uma dificuldade incrível para resolver com um amigo, sei lá eu, uma pessoa que a gente infelizmente teve uma situação desagradável e não gostaríamos que isso continuasse, mas não temos acesso mais a essa pessoa, ela não nos permite o acesso. Nós podemos, na nossa prece, pedir ao plano espiritual que possa nos unir lá enquanto estivermos dormindo para nos entendermos, para conversarmos com mais liberdade do que com o orgulho do nosso momento encarnado, porque a gente tem uma visão maior, uma leveza maior no mundo espiritual. Então, os encontros no plano espiritual de encarnado para encarnado é muito comum e muito produtivo. Também temos os encontros desagradáveis, mas podemos ter encontros bem agradáveis, sim. Tá bom? Acho que deve ter respondido, Patrícia. Espero que sim. Tá bom? Boa noite, Cida. Boa noite, Domingos. Alguma outra pergunta, gente, que a gente possa encerrar? Lembrando sempre, gente,
Não vamos ficar procurando nos nossos sonhos os significados dele. Vamos sempre pensar o que ele refletiu sobre nós, porque aí sim nós vamos entender o que o Pai está querendo nos mostrar através daquela vivência espiritual que nós tivemos. Mas ela vai depender muito do nosso equilíbrio e da nossa preparação para esse encontro com o mundo espiritual, para poder soltar o nosso espírito e ele ir tranquilo, certo? Então vamos encerrando, gente. Se tiver mais alguma perguntinha, eu vou dando um recado enquanto alguém se quiser fazer alguma pergunta. Só para quem chegou agora, amanhã à noite nós teremos o nosso Evangelho na Casa Espírita às 20 horas. Sábado nós teremos o nosso Evangelho às 15 horas, com assistência dos nossos companheirinhos. Podemos ir com toda a segurança, temos todas as coisas preparadas para que todos possam ter a segurança necessária da pandemia. Logicamente, todo mundo de máscara. Pedimos para que as crianças pequenas não vão por causa exatamente desse momento que nós vivemos. Nós estamos na Avenida das Saudades, número 104. Agora nós já estamos com a nossa placa na frente, onde dá bem para todo mundo saber onde estamos, tá bom? Então deu para entender, né? Então tá certo. Vamos encerrando, gente? Vamos agradecendo a Deus por estarmos juntos, por podermos mais uma vez estudar um pouquinho sobre o nosso Evangelho, sobre o estudo espiritual, sobre nossas vivências, nossos encontros e desencontros como espíritos encarnados, ainda presos em tantas dificuldades, até de irmos à fonte maravilhosa da água bendita do plano maior. Agradecendo a equipe de Razim que esteve junto de nós, agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estar encontrando com os nossos amigos encarnados, podendo ver o sorriso de cada um, poder ver a vontade do aprendizado e rogando que logo nós possamos estar na convivência, podendo dar um abraço gostoso. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça todos os momentos. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, meninas. Boa noite, Sarinha. Boa noite, turma. Fiquem com Deus.